Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei 6583 de 2013, Estatuto da Família. Informo que encontra à sua disposição dos deputados cópias da ata da 6ª reunião da comissão. Indago ao plenário se há necessidade de leitura da ata. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata a pedido do deputado Ronaldo Fonseca. Em discussão, não tem quem queira discutir. Não havendo quem queira discuti-la, em votação, os deputados que aprovam, esse como se encontram. Aprova a data. Ordem do dia. Deliberação de requerimentos e audiência pública sobre políticas públicas de saúde direcionadas à atividade familiar, abordando pontos do projeto de lei 6583/2013, como Sistema Único de Saúde SUS, Programa Saúde da Família, cadastramento de entidades familiares, criação de núcleo de referência com profissionais especializados na área de psicologia e assistência social, atendimento a instituições filantrópicas através de convênio com o poder público e atendimento domiciliar, habilitação do convívio familiar e assistência à gravidez na adolescência, a requerimento do deputado Ronaldo Fonseca. Vamos iniciar a reunião pela audiência pública. Convido para compor a mesa os senhores Júlio Rufino Torres, representante do Conselho Federal de Medicina. Convidamos também a professora Lenice Garcia, da UNB e membro da Comissão de Biotécnica da CNBB. Qual é o nome dele? O nome está onde? Rufino. Também a senhora Maria Cristina Boarreto, representante do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, IABAS. E ainda o senhor Tiago Trindade, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. Maria Cristina. Tudo bem, como está a senhora? Tá. Informo ao plenário que a assessoria parlamentar do Ministério da Saúde comunicou à Secretaria da Comissão a impossibilidade de comparecimento a esta audiência pública do senhor Fausto Pereira dos Santos, secretário de Atenção à Saúde do Ministério, em virtude de compromissos assumidos anteriormente. Comunico que o senhor Paulo de Tarso Oliveira, diretor de monitoramento e avaliação do SUS do Ministério da Saúde, também convidado para esta audiência, colocou-se à disposição para uma próxima reunião com o tema relativo ao assunto de competência do departamento que ele representa. Informo ainda que o senhor Luciano Gonçalves de Souza Carvalho, presidente da Associação Médica de Brasília, a MBR, embora houvesse confirmado presença nesta reunião, deixou de comparecer por encontrar-se em procedimento em centro cirúrgico sem previsão para o término. Antes de passar a palavra aos convidados peço atenção quanto aos procedimentos a serem adotados durante a audiência. Os convidados disporão de 20 minutos sucessivamente para suas exposições. Logo após, será concedida a palavra aos deputados segundo a ordem de inscrição, os quais terão 3 minutos para interpelações e considerações, tendo os convidados o mesmo prazo para respostas, sendo ainda facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo de 3 minutos. A lista de inscrições para os debates encontra-se à disposição dos senhores deputados, na mesa de apoio. Vamos dar início às exposições. Com a palavra o senhor Júlio Rufino Torres, representante do Conselho Federal de Medicina. Vossa Senhoria tem até 20 minutos para a sua fala. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou começar me apresentando. Eu sou médico pelo Estado do Amazonas e participo do Conselho Federal, representando o meu Estado. E fui convidado para participar deste evento pelo presidente Roberto Távila, do Conselho Federal de Medicina. E ele me escolheu pelo fato de, eu conversando com ele, eu explicar
que tem uma outra atividade lá em Manaus da prática da família. Porque, além de médico, eu sou ortopedista, não faz a mínima relação com a entidade familiar, não. Minha esposa também é médica, é pediatra. Nós temos 46 anos de casado, e eu tenho 48 de formado, e ela também perto disso. E quando nós nos casamos, fomos para Manaus, após a residência, e em Manaus, onde eu nasci, começamos, alguns anos depois, cerca de 5 anos depois, fomos solicitados para participar das atividades de formação da família. E fomos convidados pela Igreja Católica. E devo confessar que, sendo católico ou não, sendo ateu, agnóstico ou outras religiões, é preciso conhecer profundamente a entidade familiar para ser feliz. Ser feliz como casal, não precisa casar, nem ser casado, pode ser atividade conjunta, mas precisa conhecer algumas coisas sobre a felicidade conjugal. A felicidade a dois, com o casal. E com os seus filhos, ter conhecimento sobre isso com os seus filhos. Médico, engenheiro, outras profissões, como pedreiro, motorista, ninguém é formado para conhecer os princípios da família. E ninguém é informado também pelo valor destes conhecimentos para a relação interpessoal e para a formação dos filhos. Este projeto de lei, eu li todo, e fala sobre o casal, pode ser viúvo ou viúva, continuar com a família, e relembra a entidade familiar, o conceito de família. E é muito, muito importante as pessoas conhecerem isso e se formarem por isso. E, pelo que eu li aqui, está decidido por aqui, se isso for aprovado, algumas orientações nos colégios, nas entidades públicas e para a formação das famílias. Na minha experiência pessoal com minha mulher, nós participamos intensamente de palestras em colégios, em jovens a partir de 12 anos, 13 anos, não pensava ainda não em namorar. Os nossos filhos, nós temos 4 filhos, antes de pensar em namorar, eles já tinham informação sobre a família, sobre o relacionamento interpessoal, como a gente se comporta em relação ao relacionamento interpessoal. Porque não existem duas pessoas, nem homem nem mulher, que são semelhantes entre si. No mundo inteiro não existe isso. Duas pessoas que se assemelham entre si. E, portanto, em consequência disso, essas duas pessoas brigam de vez em quando, se desentendem de vez em quando. Um fala muito, outro fala pouco, um dorme cedo, outro dorme à tarde, um acorda cedo, outro acorda à tarde. E estas diferenças interpessoais fazem com que essas pessoas não se entendam automaticamente. E é preciso que essas pessoas conheçam o valor desse entendimento interpessoal.
E nós, eu, minha mulher, minha esposa, trabalhamos muito frequentemente dando palestras a casais, não casados, na religião católica, não católica, ateus, agnósticos. E nós, como essas pessoas não têm formação obrigatória para isso, eles se casam, eles se encontram por acaso. Então, este por acaso precisa ser alimentado para o conhecimento profundo um do outro. A relação profunda um do outro. Ao se casarem, eles entendem que o amor é uma coisa profunda, interpessoal. Mas o amor em si é uma decisão. As pessoas se conhecem e se decidem amar. Decidem entregar uma vida ao outro. Se eles não forem informados a respeito disso, vão se desentender. E vão se desentender frequentemente. Nós conhecemos, eu e minha esposa, uma relação, saiu numa revista dessa, ou numa televisão, de pessoas que se casaram muitas vezes. Um dos recordes é uma pessoa que se casou 10 vezes. E não se entendeu. Ele não foi formado, ela não foi formada para entender a relação interpessoal. Não existe milagre na relação interpessoal. Isso nós ensinamos, nós explicamos para todos os jovens, inclusive nossos filhos, que vão se casar. Nós temos 11 netos dos nossos filhos. Uma é bioquímica, farmacêutica e bioquímica, outros 3 são médicos e casados com médicos. E os nossos 2 netos mais velhos estudam medicina. Então, dentro da família, existe uma tendência a isso. Mas essa tendência a ser médico, seja o que for, qual for a profissão, as pessoas não são formadas para a relação interconjugal, elas são interpessoal. E dentro de casa, nós sempre afirmamos isso. Damos palestras em tanto colégio religioso como não religioso, em encontro de ateus, agnósticos, e sempre ensinamos essas relações interpessoais. A saúde, a lei trata de estatuto da família. A saúde na qual tratamos, mas as pessoas, além da saúde, têm necessidade de conhecer esta relação interpessoal profunda. Entre outras coisas que nós ensinamos, a gente entende que um casal pode brigar profundamente, mas se brigarem um dia todo, à noite é importante que eles durmam. Amanhã a gente vai se amar de novo. Isto é muito, muito comum acontecer. E as pessoas não têm conhecimento disso. Tem uma frase final, aqui nesta proposta, que diz, pelo autor: tenho feito do meu mandato e da minha atuação parlamentar instrumentos de valorização da família. Acredito firmemente que a felicidade do cidadão está centrada, sobretudo, na própria felicidade dos membros da entidade familiar. Uma família equilibrada, de autoestima, valorizada e assistida pelo Estado, é sinônimo de uma sociedade mais fraterna e também mais feliz. Eu concordo plenamente com isso. Não existem pessoas
totalmente perfeitas. A vida humana é repleta de imperfeições. E à medida que vivemos juntos, casados ou não, vamos nos adaptando e vivendo melhor progressivamente. O dinheiro que as pessoas recebem não está influenciando nisso daqui. Tanto faz uma pessoa ganhar mais ou menos, muito ou pouco, a relação interconjugal faz parte da felicidade das pessoas. Tá? E é isso, então, que eu queria falar, agradecendo a oportunidade de estar aqui, presente, agradecendo ao Conselho Federal de Medicina, ao presidente, que me indicou para participar deste evento. Obrigado. Muito obrigado, doutor Júlio. Suas palavras demonstram exatamente a prova de que é possível uma família viver tal qual a família tradicional defendida por muitos que estão nessa casa. Com a palavra nesse momento, a senhora Lenice Garcia, professora da UNB, membro da Comissão de Bioética da CNBB. A senhoria tem até 20 minutos para a sua palavra. Obrigado. Bem, então pode ser. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo a oportunidade por participar dessa audiência pública e cumprimentando, inclusive, pela própria realização da audiência pública e elogiar também a proposta desse Estatuto da Família, que certamente vem trazer uma grande contribuição ao nosso ordenamento jurídico. Nós costumamos ouvir falar bastante em direitos individuais, né, e na relação desses direitos com o Estado, com a coletividade. E muitas vezes organizações intermediárias são pouco contempladas, e particularmente a família, que é a principal delas, né, a primeira célula da sociedade, esse núcleo familiar, pois muitas vezes se perde, né, a atenção à família por estar focado ou no indivíduo ou na sociedade como um todo. Então, eu penso que realmente vem atender, né, a essa necessidade, esse estatuto. E focando particularmente na questão da saúde, talvez fique ainda mais ressaltado, né, esse aspecto, porque nós tendemos a pensar na saúde como saúde do indivíduo e muitas vezes não pensamos, né, no componente familiar que está envolvido também na questão da saúde, seja no atendimento, seja na prevenção. E refletindo sobre isso e analisando também a proposta, eu pontuei, né, alguns aspectos que eu gostaria, então, de abordar aqui, que eu acredito estarem contemplados. Claro, um estatuto sempre é algo muito amplo, né, eventualmente possa se pensar em aprofundar algum desses aspectos que eu vou comentar, seja no próprio Estatuto da Família, seja em alguma outra lei. Aliás, há algumas tramitando aqui na Câmara dos Deputados que dizem respeito a esses aspectos, a esses momentos, de certa forma, né? E eu quero começar falando de um momento da nossa vida, que é algo em que todos nós, né, somos absolutamente idênticos, no sentido de que vamos passar por ele, e que quando a gente fala de saúde, é o que a gente menos gosta de pensar, que é a morte, né? Então, estou optando por principiar com a morte e terminar com a vida, mas concluir com a vida, né? Porque há, né, uma grande preocupação, digamos assim, com o modo como se está tecnificando a morte, né? E muitas vezes justamente afastando da família, né? Afastando aquela pessoa que já está ao final da sua vida, do seu ambiente familiar, que é onde ela tem condições realmente de estar acolhida, cuidada, né? E nesse aspecto há, né, algumas propostas, né, que dizem respeito aos cuidados paliativos e que eu penso que se deveria
estar considerando isso, né, como um aspecto importante da saúde da família, né, que se possa permitir aos idosos, e particularmente aos moribundos, que não necessitem, né, de uma internação hospitalar, no sentido de que realmente aquilo vai trazer, né, uma qualidade, uma condição muito diferenciada, né, que se foque nos cuidados paliativos que essa pessoa possa receber, favorecendo ao máximo a proximidade da família e favorecendo também o atendimento espiritual, né, que toda pessoa, ou pelo menos muitas pessoas, desejam no momento da morte, e que é algo que a gente vê que tem muitas vezes sido difícil, né, e tem falhado, né, se tem dificultado esse atendimento às pessoas que estão hospitalizadas. Então, seja favorecendo a proximidade da família e também das pessoas que levam atendimento espiritual, né, particularmente o padre, o pastor, aquela pessoa que o moribundo gosta, né, de receber esse atendimento, que seja facilitada, então, essa proximidade. Eu penso que isso é algo que contempla a ideia da saúde familiar, né. Outro momento que eu penso que vale a pena pontuar são os momentos de crise, né, os momentos em que a família passa por algum tipo de crise. E é interessante que nós temos várias leis, né, e tem surgido várias leis que levam a uma interferência do Estado, quando nós já temos o núcleo familiar totalmente desagregado, né? Um exemplo claro, a Lei Maria da Penha, né? E atualmente temos em debate aqui no Congresso a chamada Lei da Palmada, né? Que agora estão chamando da Lei do Menino Bernardo, né? Então, que você possa pensar, né, em situações realmente muito drásticas em que as pessoas da família estão se agredindo, e nesse sentido é necessário uma proteção do indivíduo até da própria família, né? E eu acho que aí é muito complexo, né? Isso tem sido debatido com relação à Lei da Palmada, até que ponto o Estado pode intervir, né? E até que ponto realmente seria um exagero, uma vez que aquele núcleo familiar teria condições de se resolver sozinho, digamos assim, né? Mas o Estatuto da Família, ele prevê um outro tipo de situação que eu considero muito interessante, que é exatamente o Estado ajudar a não desagregação da família, né? Ou seja, em momentos de crise, que possa haver um apoio da sociedade para que essas pessoas reencontrem o seu ponto de equilíbrio e possam superar a crise como família, e não desagregando a família, e não desfazendo a família, né? Mas que realmente tenham os apoios necessários para manter a unidade familiar e para prosseguir, né, construindo a sua vida, né? O Estatuto cita particularmente as questões da droga, do alcoolismo, né, que a gente sabe que muitas vezes tem um forte componente de desagregação familiar, tanto como causa como consequência, né? Então, muitas vezes a gente tem a pessoa dependente de drogas prejudicando a unidade familiar, e muitas vezes a pessoa acaba recorrendo à droga porque não tem na família o apoio que deveria ter. Então, eu penso que são situações em que realmente pode haver políticas públicas que ajudem a que essa unidade familiar seja mantida. Um outro ponto que me chamou bastante atenção no Estatuto é a chamada a que a família participe na construção das políticas públicas que lhe dizem respeito. E eu penso que isso realmente é um ponto muito relevante, né, que é muito importante que a unidade familiar, né, a entidade familiar, ela possa estar participando, né, daquilo que é o estabelecimento de políticas e que digam respeito à família, por exemplo, as políticas em relação à infância, né? Então, aqui, novamente, há muitas coisas em que eu acho que a gente precisa olhar os dois lados da moeda, né? Por exemplo, quando falamos das políticas de educação, tem-se insistido bastante na importância
da educação e, inclusive, da educação integral, né? E muitas vezes se entende educação integral por educação em tempo integral. Na minha opinião, são duas coisas completamente diferentes, né? Educação integral é você olhar para todas as necessidades daquela criança que está sendo educada, e isso não necessariamente implica em tempo integral, e você pode dar uma educação em tempo integral que não olhe todas as necessidades, muito pelo contrário, que foque apenas em alguns aspectos, né, intelectuais da formação, e que se deixem de lado outros aspectos, né? Então, tanto a questão da educação em tempo integral, quanto a questão, por exemplo, das creches, né, que também se tem falado bastante, eu penso que precisam desse olhar para os dois lados da moeda, né? Porque, por um lado, pode ser muito interessante, por outro, pode afastar cada vez mais as crianças do seu próprio núcleo familiar. Então, eu penso que seria muito importante, né, se pensar em favorecer a educação que é dada pelos próprios pais, né? Nós termos políticas em que realmente essa criança possa estar o maior tempo possível próxima dos pais, particularmente na primeira infância, né? E particularmente, realmente, a mulher que tem filhos pequenos, né? Que tenha condições para estar próxima desses filhos. Isso é muito melhor do que uma creche, né? Então, eu penso que é preciso olhar a política pelos vários lados. Em algum caso será interessante, né? Mas não como uma política geral, que seria ótimo que 100% das crianças do país estivessem em creches. Às vezes a gente ouve, né, se falar da política como se isso fosse o ideal, e não me parece que seja, né? Então, eu penso que é preciso também esse olhar que envolve a educação, mas que envolve também a saúde, né? Porque a saúde da criança em casa, certamente ela é melhor atendida, né? Então, muito interessante, né, também a proposta presente no Estatuto da Educação para a Família, né, como já foi falado aqui, né, a grande importância de que as pessoas se eduquem para esse aspecto, o aspecto da convivência mútua, né? E, por fim, queria também chamar a atenção para esse momento tão importante na instituição familiar, que é o da gravidez e do nascimento, né? Então, o apoio à grávida, né? E principalmente aquelas mulheres em situação de risco na sua gravidez. Eu tenho a experiência, eu participo, né, do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Conheço diversas entidades que trabalham com mulheres em situação de risco de fazer o aborto, né? E é impressionante o resultado que se tem, né, quando, de fato, elas recebem apoio, né? Fala-se muito do aborto como algo ligado à liberdade da mulher, né? E o que nós sabemos é que mais de 80% das mulheres que abortam porque não vem outra solução. Porque se elas vissem outra solução, elas não abortariam, né? Elas estão à procura, muitas vezes desesperada, de outra solução. E muitas vezes a sociedade não oferece a elas essas soluções de que elas necessitam para realmente ter esse filho, né? Então, eu penso que é muito importante, um apoio importantíssimo à família, que haja, né, esse recurso, né, de apoio às mulheres em situação de risco, né? De risco nesse sentido, na gravidez, de fazer um aborto provocado, evidentemente eu estou falando, e também todo o apoio médico, de saúde, etc., para a grávida de uma forma geral, né? Que mais ou menos já temos políticas no país que vão nesse sentido e que tem, né, também uma capacidade muito grande de atender a isso, né? Eu tenho acompanhado também bastante, exatamente em função de participar dessa entidade, por exemplo, a questão das mortes maternas, né, de mulheres que morrem na situação em torno ao parto, né? E muitas vezes se traz ao público, né, que um componente importante das mortes maternas seria o aborto provocado. Mas se nós vamos aos números, efetivamente, é claro, cada morte é uma morte, mas não chegam a morrer 100 mulheres no Brasil por ano
em função de aborto provocado, né? Esse número é muito mais baixo, por exemplo, do que aqueles de mulheres que morrem em função de pressão alta, né, ou em função de outros problemas, que é simplesmente um pré-natal bem feito levaria a que essas mulheres não morressem, né? Então, nós podemos baixar muito as nossas taxas de morte materna com um atendimento de acompanhamento pré-natal bom, né? Isso é muito mais relevante do que o número de mortes relacionadas ao aborto provocado, né? E, por fim, olhando para a família também nesse aspecto, lembrar o direito à parturiente de que tenha um acompanhante no momento do parto. Isso já está na legislação brasileira, mas muitas vezes, na prática, esse direito não é concedido, né? Então, é importante ressaltar também isso, né? Esse momento tão importante para a vida da família, que é o momento da chegada dos filhos, é que seja um momento que possam estar em unidade, né? E realmente tendo essa condição. Acompanhamento, né? No momento da vida, o acompanhamento de familiares das pessoas doentes, né? Eu penso que isso também é uma política, né, que se pode pensando em termos de saúde da família, ou seja, facilitar, né, que aquelas famílias que têm um membro doente, seja de uma forma, digamos assim, mais permanente, né, alguma doença crônica, alguma deficiência, algo que necessite, né, realmente a presença familiar, que também haja políticas que facilitem isso, né? Então, eu penso que o Estatuto tem esse grande mérito, né, de trazer o nosso olhar para a família como um todo, né, e particularmente na questão da saúde, que é o que diz respeito a essa audiência de hoje, que possa ser acompanhada a família, né, dessa forma conjunta, integral, do nascimento até a morte, né, como unidade familiar, do nascimento de cada pessoa até a morte de cada pessoa, que ela possa ter isso olhado no conjunto com esse núcleo familiar. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Lenise. Suas palavras foram muito importantes como professora, trazendo essas experiências, mas eu acredito que com a vida a senhora tem ensinado muito e nós estamos felizes pela sua presença aqui. Com certeza essa casa é enriquecida com a sua presença nesse momento especial dessa audiência. Nesse momento, passamos a palavra à senhora Maria Cristina Borreto, representante do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Família ou à Saúde, o IABAS. Oi, boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer também o convite em nome do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde e dizer que eu falo na condição de representando a presidência do Instituto e informar um pouco que esse Instituto ele é uma organização social que dá apoio às políticas públicas de saúde, principalmente na área de saúde, educação, um pouco também na área de turismo. Então, ele é um braço operacional da política pública, né? Ele não tem o papel da formulação. Eu sou médica, sou sanitarista, moro no Rio de Janeiro, sou funcionária da Prefeitura do Rio de Janeiro e também coordeno as atividades técnicas desse instituto, né? A professora Lenise começou falando da nossa fase terminal, né? Eu vou pegar o final dela, que é o início da vida, para falar um pouco da importância que tem, né, para a saúde, a questão da revalorização do status da família, né? Quando a professora Lenise fala do acompanhante no parto, é o primeiro momento que aquele pai pode estar começando a estreitar, começando a fazer o vínculo com aquele bebê que está nascendo, né? Normalmente a mulher está lá sozinha
e o pai, quando pode, está do lado de fora ou está no trabalho, que não é nem liberado para poder estar ali participando. Então, são nessas ditas pequenas ações que a gente pode, que não são pequenas, né, mas que são de grande importância, que eu acho que o Estatuto, quando ele reconsidera e revaloriza essas ações, né, de elevar o status da condição familiar, né? Esse bebê nasce e hoje, cada vez mais, nós vemos que as famílias estão delegando a questão da educação ou só para a escola, ou para o especialista. Então, é o psicólogo, é o fonoaudiólogo, ou é o médico, é o psiquiatra, né? Mas a função a ser executada, que é sobremaneira importante pelo núcleo familiar, está se abrindo mão. As famílias estão abrindo mão desse papel, né? Então, acho que o Estatuto tem uma grande contribuição nessa revalorização dessa condição do status da família, né? Aí eu vou falar um pouco institucionalmente. A gente teve uma fala super bonita do nosso médico lá, né? Um depoimento pessoal muito emocionado e emocionante, né? Eu acho que serviu para aquecer aqui o debate, né? E depois a professora Helenira também, dessa questão mais, que também lhe diz afeto da questão da bioética, dos princípios, né? Eu vou falar um pouco do papel mais institucional, né? Como que a política pública, particularmente a política de saúde, pode contribuir e está contribuindo para que a gente revalorize e valorize cada vez mais a condição da família, né? Hoje nós temos um modelo de atenção básica em saúde que já mudou, né? A gente, daquele posto de saúde tradicional que existia, em que os profissionais, os médicos, enfermeiros ficavam dentro do posto esperando a população se sentir doente e procurar o serviço, né? Hoje a política busca inverter. Começa-se um trabalho em que se faz identificar as famílias naquele território, né? Aquele território é a base do atendimento em saúde. É ali que as pessoas nascem, morrem, vivem, se divertem, choram, trabalham, né? E é nesse contexto que hoje o serviço de saúde tem que estar vendo o adoecimento, as vulnerabilidades, né? E não ficar esperando que uma pessoa que tenha tosse há 6 meses se sinta doente e vá procurar o serviço de saúde. Hoje, espera-se dos serviços de saúde uma contribuição mais proativa, indo à comunidade, participando com a comunidade. Esse é o nosso modelo hoje, e que a gente ainda não é o ideal, a gente ainda não chegou completamente nele, mas é um caminho a ser traçado nessa questão. Dessa forma, todas as famílias, elas são identificadas e são discutidas. Qual é a família que hoje está mais vulnerável? Tem caso de alcoolismo, tem caso de tuberculose. Então, vamos dar prioridade no território a atender essas famílias, né? Que família está precisando de um suporte psicológico? Que família que tem uma criança amarrada no pé da mesa, de dentro de casa, né? Coisa que, se você está só no posto de saúde, você nunca vai saber, né? Nunca vai saber. E cabe também aos profissionais de saúde atuar sem preconceitos, né? Esse é um grande desafio também. Não podemos discriminar as pessoas, não podemos discriminar as situações, né? Temos que considerar cada tipo e as diversas formas, os diversos arranjos familiares que hoje também se estabelecem no nosso país, né? Então, essa é a função também do profissional de saúde. Hoje, os profissionais de saúde contam com um aliado muito importante para essa estratégia, que não é fácil, que eu disse para referir para vocês, que é o agente comunitário de saúde. Esse agente comunitário de saúde, geralmente é uma mulher que também tem seu núcleo familiar, que também conhece os problemas da comunidade, porque ela mora ali, né? E ela
ela é praticamente como se fosse alguém da comunidade, igual a qualquer pessoa que está precisando de ajuda. A vantagem é que ela pode ajudar. Ela pode ser uma ligação daquela comunidade que está precisando com o serviço de saúde. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E essas mulheres, agentes comunitários, tem homens também, tá? Só mulher não, mas sei lá, 80% são mulheres, né? Essas mulheres são casadas, têm filhos, vivem os mesmos problemas, só que elas têm um vínculo com o serviço de saúde. E elas podem estar ajudando a comunidade, e elas são muito, muito importantes como educadoras também para os núcleos familiares, né? Então, a outra coisa que esse modelo também propicia, quando você entra numa casa e não tem o que comer, e o bebê está no tapete molhado, né? Isso clama por ações sociais, que também que essa questão está contemplada nesse estatuto. Então, o serviço de saúde, ele tem que avançar mais do que só cuidar da doença. E ele está se propondo a fazer isso, avançar nas ações sociais e de reforço à família, né? Então, assim, é uma pequena contribuição, mais do ponto de vista institucional, mas eu acho que está com muita afinidade com o Estatuto, né? E eu acho que tanto a saúde, juntamente com a educação, né, são grandes aliados desse projeto de lei, né? São grandes aliados hoje e que nesse objetivo maior, que é fortalecer a família, tá? Então, assim, fico aqui à disposição. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da nobre senhora Maria Cristina, que também vem a somar com o conteúdo desta audiência, que é de suma importância para toda essa análise desse estatuto que está sendo discutido na casa. Nesse momento, passamos a palavra ao senhor Tiago Trindade, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. Vossa Senhoria tem até 20 minutos para a sua fala. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado Pastor Eurico, a quem eu cumprimento os demais membros da mesa e todos aqui presentes. Então, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos falando pela nossa entidade, pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, da qual sou vice-presidente, e atuo também na minha prática diária. Sou médico de família, sou terapeuta de família e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A nossa entidade, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, ela representa os médicos que atuam na atenção básica deste país, os 35 mil médicos que atuam na atenção básica, e é uma entidade filiada à Organização Mundial dos Médicos de Família, quem congrega 500 mil médicos de família no mundo todo. Nós somos uma das 53 especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina desde 86, e uma sociedade científica filiada à Associação Médica Brasileira. Temos parcerias também com a Associação de Educação Médica, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, esse é o nosso campo de atuação, defendendo uma atenção primária de qualidade para o nosso país. Então, nesse sentido, a gente vê com muita propriedade as propostas do Estatuto do ponto de vista de fortalecimento das políticas públicas em saúde voltada para a família, no sentido de fortalecer as estruturas e serviços públicos do Estado para prestar uma saúde integral de qualidade aos brasileiros. E dentro da contextualização do projeto de lei, a gente identifica ainda uma insuficiência das redes de saúde, das redes de assistência social e das redes de ensino. Embora a gente tenha avançado bastante aí, desde 88 com a nossa Constituição Cidadã e diversos programas de governo e políticas de estados avançaram, mas ainda é insuficiente, e a gente se depara com novos problemas
do mundo atual, né? Então, a gente se depara com um aumento da incidência da violência urbana, né? A violência doméstica está aí presente nos lares, que a gente precisa lidar no dia a dia, né? As questões de dependência química, do álcool, de drogas, né? E outro problema crítico também trazido pelo projeto, a questão da gravidez na adolescência, que poucos os serviços de saúde conseguiram reverter esse quadro. É um dos indicadores que a gente menos consegue avançar na redução da gravidez na adolescência, né? Então, a gente tem alguns desses problemas críticos que a rede poderia dar conta, né? E de que rede é essa que a gente está falando? Hoje a gente tem uma rede do Sistema Único de Saúde integrada, né, que deveria ter este formato, né? A atenção básica no centro do sistema, né, representado pelas unidades básicas, unidades de saúde da família, né, regulando, ou melhor, controlando, coordenando o cuidado do usuário dentro do sistema. Esse deveria ser um papel forte da nossa atenção básica, né? onde o usuário, já que ela é a porta de entrada do usuário ao sistema de saúde, ela deveria, de fato, coordenar esse cuidado dentro de uma rede integral à saúde. Para isto, a gente parte de um marco teórico mundial, né, sistematizado pela professora Bárbara Stafford, né, ela coloca, uma atenção básica de qualidade, ela precisa garantir acesso de qualidade às pessoas, um cuidado longitudinal ao longo das suas vidas, ou seja, a família precisa ter vínculo com os profissionais de saúde ao longo da sua vida, né, tem que ser coordenado, tem que prover um cuidado integral, ou seja, fazer ações de promoção, de prevenção e também de atenção à saúde. Mas, para isso, esse marco teórico mundial coloca que é uma atenção básica de qualidade também que tem que ter, né, orientação à família. Quer dizer, os profissionais de saúde precisam ter competências para poder lidar com a família. Isso deveria estar na formação destes profissionais que vão atuar na atenção básica, né, para ajudar as famílias no enfrentamento de crises, para ajudar as famílias a prevenir entrar em conflitos, ou seja, isso está dentro da formação do profissional que vai atuar na atenção primária, na atenção básica. E orientação comunitária, exatamente para trabalhar no território, com as necessidades de saúde da população, né, com identificações de situações de risco, né, identificação de famílias vulneráveis. Esse é o trabalho da orientação comunitária, respeitando as competências culturais. Esse é um modelo desejável para qualquer serviço de atenção primária e de atenção básica no mundo, né? E isso é onde os pesquisadores do mundo todo avaliam os serviços. Se eles têm todos esses componentes, eles conseguem mostrar impacto no cuidado. A gente tem estudos internacionais mostrando que países que têm uma atenção básica, uma atenção primária de qualidade, ele impacta indicadores de saúde, né? Então, a gente tem boa parte da Europa, os países nórdicos, que têm uma atenção primária de qualidade. Este é um gráfico que comparou países desenvolvidos, né? Mesmo entre os países desenvolvidos, a gente vê diferenças quando o sistema de saúde ele é orientado à atenção básica e quando ele não é, né? Aqui na ponta a gente vê os Estados Unidos como um país que ainda está estruturando seu sistema de saúde e ele mostra piores indicadores em saúde do que os demais países desenvolvidos, né? E um dos motivos para isso é não ter uma atenção primária, uma atenção básica bem estruturada. E nesses países, todos eles, o profissional médico da atenção básica, da atenção primária, são médicos de família. A denominação muda, mas uns são médicos de família ou clínicos gerais com especialidade médica, né? Então, na maioria desses países, o médico que está na linha de frente tem essa especialidade. E uma parte dos países europeus, 30% a 40% dos médicos do país são médicos de família, né? No nosso país, isso não representa 2%. Enquanto os outros países chegam a 40% para que, de fato, estruture seu sistema de saúde para a atenção básica, né? E, para isso, na formação desses médicos, eles fazem um treinamento não só na abordagem individual, humanista, integral, mas também, né, treina competências para poder lidar com a família, com a comunidade. Isso faz a diferença na hora do cuidado junto às famílias nas unidades de saúde e atenção básica. E no Brasil, a gente tem alguns modelos específicos de atenção básica, né? O modelo prioritário, já desde 94, é a Estratégia Saúde da Família, que começou com o nome Programa de Saúde da Família, né? Começou a ser implantado, criado em 94, sua implantação começou verdadeiramente aí em 96, 98,
né? E a gente, né, poderíamos dizer que temos 20 anos da implantação do Saúde da Família, que passou de fato a ser uma política de Estado, não só um programa de governo, né? E aí a gente tem hoje uma cobertura de quase 58% da população brasileira, né, são cobertas por equipes de saúde da família. São 35 mil equipes de saúde da família, cobrindo 110 milhões de habitantes no país. Esse é um dado atualizado de maio de 2014. Né? Associado ao Saúde da Família, a gente tem o próprio programa de agentes comunitários, né, citado pela colega do Iabas, que, na verdade, ele vai para além do Saúde da Família. Tem muitos municípios que têm agentes comunitários em áreas que não têm saúde da família. Tanto que a cobertura dos agentes comunitários chega a 64% no país. Né? E isso era desejável que tanto o Saúde da Família quanto o programa de agentes comunitários estendesse aí a totalidade dos brasileiros. Né? A gente defende que seja uma política para todos os brasileiros, né? Já que é uma política que se mostrou atingir bons indicadores. E, por outro lado, a partir de 2008 foi criado um outro programa chamado NASF, Núcleo de Atenção à Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde envolveu uma equipe multidisciplinar para apoiar a equipes de saúde da família. A equipe mínima de saúde da família original é formada por um médico de família ou clínico geral, um enfermeiro, técnico de enfermagem e agente de saúde, mais a equipe de saúde bucal. O NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele vem com a equipe multiprofissional de psicólogo, psiquiatra, assistente social, né, fono, físio, TO, e outros profissionais especialistas médicos apoiando isso. Né? A gente vê que ele foi criado em 2008, né? Tem 6 anos dessa política, mas ela não avançou na mesma velocidade do Saúde da Família. Eu acho que ela é uma política-chave, né, para cumprir muito do que a gente pensa no cuidado familiar integral, né? A expansão e a qualificação do NASF também enquanto política pública. Uma coisa importante em relação à estratégia de saúde da família, né, no começo se apostou muito como uma estratégia, não se sabia os resultados até então. E hoje a gente tem um largo conteúdo de pesquisas feitas na área de saúde pública, mostrando que as áreas, as populações cobertas pelo Saúde da Família apresentam melhores indicadores em saúde. Melhor cobertura vacinal, melhor qualidade do pré-natal. Tanto crianças quanto adultos internam menos em áreas cobertas pelo Saúde da Família. Quer dizer, se mostrou muito mais impactante do que áreas cobertas por outros modelos de atenção básica. Então, mostrando mais uma vez a necessidade de a gente ter ela como uma política de Estado forte, né? Embora ela tenha problemas que precisam ser solucionados, mas comparando ao outro modelo, ele se mostrou bem superior. E aí, onde a gente faz, né, nas unidades de saúde, esse cuidado integral, em nível de consultório, no cuidado familiar, no cuidado domiciliar, que eu acho que é uma das outras potencialidades da estratégia de saúde da família, esse cuidado do domicílio para as pessoas que têm dificuldade de acessar a unidade de saúde, né? Trazendo sempre o afeto no cuidado, o cuidado comunitário, trazendo atividades, né, de lazer, trazendo atividades culturais e de promoção de saúde, é uma das práticas essenciais da estratégia de saúde da família. Né? Sempre trabalhando com o território descrito, porque isso ajuda no planejamento do cuidado. Né? Então, as equipes trabalham com microáreas, onde cada microárea é representada por um agente de saúde que vai cuidar de um número X de famílias. Isso potencializa o cuidado. Né? Para isso, você precisa ter estruturas de qualidade para você prestar esse cuidado integral. Né? Aqui são fotos, por exemplo, de um dos serviços que hoje tem uma excelência de qualidade, que são as clínicas da família do Rio de Janeiro, né? Com consultórios bem ambientados, de qualidade, com insumos necessários para você fazer um cuidado de pré-natal de qualidade, um cuidado à saúde da criança. Vejam, são clínicas públicas. Né? São clínicas que estão instaladas, pegando como exemplo no Rio de Janeiro, na Rocinha, no Alemão, então, nesse padrão de qualidade. Então, é assim que a gente precisa pensar como modelo para todo o país. Eu estou trazendo um exemplo do Rio de Janeiro, poderia mostrar unidades que eu já visitei em Florianópolis, em Curitiba, que são cidades que têm uma atenção primária de alta qualidade. Né?
E agregado à estratégia de saúde da família, a gente tem outros programas, e aí aqui sim, alguns programas de governo, de fato, que potencializam esse cuidado, né? Mas recentemente entrou o consultório de rua, para atender populações de rua, também nessa lógica da atenção básica, academia da saúde, na lógica de prover atividade física, né, para as pessoas, né, e várias outras políticas, a saúde na escola, que é uma aproximação do saúde da família com as escolas, então são políticas que estão em desenvolvimento, né? Eu acho que a ideia de a gente pensar em avaliar esses programas e ver, né, a potencialidade de cada um deles e, de fato, transformar em políticas de Estado e qualificá-las, né, no que for necessário. Eu acho que a gente já tem muitas estruturas e modelos aí que precisam ser qualificados e expandidos para o Brasil todo, né? Na rede de saúde mental é outro exemplo. A gente tem diversas estruturas, né, especialmente aí os CAPs que entraram aí na última década, né, de uma maneira bem expandida, né? O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que são centros de atenção secundária para cuidado de saúde mental, tanto de adultos como para dependência química, como álcool e drogas, e também tem o CAPS-I, que é o CAPS infantil, né? Então, essas são algumas modalidades de cuidado em saúde mental, para além da atenção primária, com a Estratégia de Saúde da Família e o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, para que a gente consiga expandir esses serviços, né, para 100% da população brasileira, nós precisamos pensar novamente, uma coisa que é bastante discutida, né, há muito tempo, é o financiamento do SUS, né, buscar novos recursos para a gente conseguir essa expansão de qualidade, que de fato essa estratégia de saúde da família ela chegue a todo o país, como é nos países desenvolvidos. Eles não têm uma atenção primária para pobres e para ricos. Não, eles têm uma atenção primária para todos os seus cidadãos, né? Eu acho que isso é que a gente tem que defender, essa atenção primária pública para o país, através dessa estratégia de saúde da família, potencializando o seu cuidado. Para isso, a gente precisa de profissionais altamente qualificados. O modelo ele é interessante, mas para isso você tem que ter uma equipe com boa formação, médicos bem formados, bem treinados para essas equipes, enfermeiras bem formadas, assim que como profissionais para o NASF, bem formados que atendam, né, esse cuidado integral à família. E para isso, a gente vencer um velho dilema que é a necessidade de que esses profissionais ingressem no serviço público por concurso, que eles tenham um plano de carreira, que isso é um dos pontos frágeis da estratégia de saúde da família, vide toda a discussão aí que se passou ano passado, ainda continua, com um programa Mais Médicos, como uma tentativa de levar médicos para áreas de difícil acesso, e isso revela um problema que a gente tem a nível nacional, né, de falta de ofertas de concursos públicos, de estruturas de planos de carreira, e isso impacta na qualidade. À medida que a gente muda os profissionais das equipes com frequência, perde esse vínculo, é como se toda a vida começasse do zero. E esse vínculo perdido piora a qualidade do cuidado. Então, a gente tem que pensar em programas permanentes que os profissionais fiquem nas unidades de saúde, eles não fiquem mudando, né? Para isso, com a unidade de atenção primária de boa qualidade, ela vai gerir a coordenação do cuidado nessa rede. Já finalizando, então, como propostas gerais que a nossa sociedade traz, para que a gente qualifique o cuidado da família, de fato, expandir com qualidade a estratégia de saúde da família e os núcleos de apoio à saúde da família, assim como as estruturas de saúde mental, como os CAPs, e também as de assistência social, com os CRAs, que hoje elas parecem ser dois pontos diversos. A gente tem que fazer essa ligação intersetorial, saúde, educação e assistência social. E uma das coisas que é interessante que o Estatuto traz é o cadastramento das famílias, que isso pode ser potencializado pelo próprio cadastro dos agentes comunitários de saúde. Ora, 64% da população brasileira já é coberta pelos agentes comunitários. Esse cadastro é atualizado mensalmente. A gente pode potencializar pelo sistema de informação da atenção básica. Um outro sistema que tem um cadastramento familiar, inclusive, gera um indicador, que é o Índice de Desenvolvimento da Família, o IDF, né, que é um dado obtido pela PNAD do IBGE. Também é um indicador que pode identificar famílias de alta vulnerabilidade. Então, a gente precisa cruzar esses bancos da PNAD e do IBGE,
dos agentes comunitários de saúde, do próprio Bolsa Família, e aí você identificar famílias de alta vulnerabilidade. Isso é uma forma que a gente, né, sugere para que a gente tenha esse cadastramento mais eficaz no Brasil, a gente possa acompanhar as famílias de uma maneira mais real. Né? E, por último, a gente traz alguns elementos de propostas específicas para aqueles pontos críticos, né, que a gente identifica. Né? A necessidade ainda de qualificar o planejamento familiar no nosso país. Né? Eu acho que outra coisa importante no cuidado familiar é que a gente possa voltar a discutir algumas questões, como a licença maternidade, a licença paternidade, que a gente avançou um pouco no país, da maternidade de 4 para 6 meses, mas quando a gente olha os países desenvolvidos, especialmente os nórdicos, escandinavos, eles têm licença maternidade até de 12 meses. Ou seja, eles investem nesse cuidado maternal, né, da primeira infância, e alguns países também dão a opção da licença paternidade mais ampliada. Eu acho que são coisas que o nosso país, se a gente quer investir nesse núcleo familiar potencializado, a gente precisa pensar em políticas mais globais nesse sentido. Né? Qualificar a oferta educacional, a oferta cultural, né? E pensar em políticas para a prevenção do combate à violência doméstica. A gente que atua na atenção básica, visitando as famílias, atendendo em consultório, a gente semanalmente se depara com situações de maus tratos, de negligência, de abuso. Né? Muitas vezes o serviço de saúde fica com as mãos atadas, né, com poucos recursos sociais para poder lidar com esses casos tão complexos. Né? E a gente precisa voltar também a fazer um debate amplo da violência urbana, que a gente vê, nós que atuamos em comunidades de periferia, nós vemos, né, várias famílias dilaceradas, com mortes prematuras de jovens, né, aí voltados com a questão da violência urbana. Isso repete um ciclo vicioso, são famílias desestruturadas e de geração a geração elas têm dificuldades de reestruturar. Então, pensar em família também é pensar aqui nesse ponto da violência urbana, que hoje, né, cada vez mais aumenta, né, no nosso país. Então, eu trago mais esses elementos, né, eu não sei o quanto, né, o Estatuto ele pode lidar com esses outros elementos em nível de especificidade, mas a gente traz esse aporte para ampliar o debate. Era isto. Obrigado. Sim, tu trocou, não foi? Você pode. Eu deixei tocando aqui porque ele cumpriu na risca os 20 minutos. Né? Parabéns, eu quero parabenizar o novo doutor Tiago Trindade pela excelente apresentação, que só veio somar, enriquecer essa audiência. Aproveitar, dizer que todos estes que aqui falaram realmente trouxeram substanciosa contribuição para esta comissão especial que está trabalhando esse estatuto. Quero aproveitar esse momento e também já parabenizar o nosso requerente, o deputado Ronaldo Fonseca, ele que requereu esta audiência pública, e parabenizar também pelos convidados, pessoas que vieram aqui de maneira muito especial cooperar com esta audiência, trazendo subsídios para somar em prol da família. Parabenizamos o nobre deputado e, nesse momento, concedemos a palavra ao deputado Ronaldo Fonseca, do PROS, do Distrito Federal, que é o relator desta comissão, como já disse, autor desse requerimento de audiência pública, para estar trazendo as suas considerações num momento tão especial como este. Deputado presidente Eurico, eu queria pedir licença ao deputado Ronaldo, só para dar 2 palavrinhas. Eu estou defendendo um projeto de lei que é de minha autoria, lá na Comissão de Constituição e Justiça. Ele vai ser o próximo da pauta. Ok, deputada, a aquiescência do novo relator, que é a preferência regimental dele, ele está abrindo para Vossa Excelência. Obrigada. Então, com muita honra, queremos lhe ouvir. Primeiro, parabenizá-lo pela audiência, pelo requerimento da audiência, dizer quão importante foi, Vossa Excelência também, deputado Eurico, pela condução da audiência hoje. E, infelizmente, eu só consegui ouvir completa a fala do doutor Tiago.
e, diante do que ele colocou, reforçar mais uma vez a necessidade e a urgência da gente ter o estatuto aprovado no âmbito da Câmara e do Senado, para que a gente possa, aglutinando todas as políticas públicas de uma forma geral, pensar de uma forma muito mais específica a questão da família. Eu conheço um pouco do que você colocou ali da rede de atenção à saúde de uma forma mais global, e a avaliação que eu faço, as considerações que eu faço são duas. Primeiro, que realmente o investimento ele precisa ser muito maior do que é hoje, para que a gente tenha todo esse desenho, né, de atenção à saúde muito mais global, como você detalhou ali, funcionando. E o que falta também, na minha concepção, é a fiscalização dos recursos que hoje são investidos. Porque a gente sabe que há uma má gestão e que muito desses recursos vai para o ralo ou para outro local que não é a saúde da população. E a outra consideração é que eu acho também que falta muito a comunicação entre as políticas públicas de uma forma geral, que foi o que você colocou no seu último slide. Questão da violência urbana, questão da violência de uma forma geral, violência doméstica está incluída. As políticas ministeriais, nessa transversalidade, que é a palavra da moda, né, de fato que ela exista. Porque, às vezes, quando se pensa saúde, só se pensa saúde, aí não trabalha a questão da educação. E a saúde começa lá, ensinando a criança na escola. Né, começa e termina com a família aprendendo o que é higiene pessoal, né, a saúde bucal e por aí vai. Então, também falta, além do aumento de investimento global, da melhor gestão, com muito rigor na fiscalização, falta, na minha concepção, essa transversalidade das políticas públicas, essa conversa na prática, no dia a dia, para que a gente tenha, que, na minha concepção, né, a teoria realmente ela é perfeita. Tudo se encaixa. A lógica de tudo que você falou ali, ela é muito boa, mas a gente sabe que a realidade na prática é outra, completamente diferente. A gente tem isso funcionando de forma muito pontual em alguns lugares do país, né? E são muito poucas pessoas atendidas na sua totalidade. Eu preciso realmente me retirar, só queria fazer essas considerações, mais uma vez parabenizando o deputado Ronaldo, porque eu preciso fazer a defesa do meu projeto de lei para a criação da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Está na pauta, agora é o próximo item. Obrigada, deputado Eurico, obrigada, deputado Ronaldo, e parabéns a todos que trouxeram as suas contribuições para que a gente aprove o Estatuto da Família. Deputada Rosinha, nós registramos aqui o grande valor da sua presença como mulher nesta casa, e inclusive aproveito para parabenizar os alagoanos que lhe mandaram para esta casa, que representa muito bem. A senhora, apesar de todos saberem que convive com a dificuldade física, mas que não se ausenta dos compromissos aqui, está presente em todos os momentos, e acredito que todos ali de Alagoas têm acompanhado o seu trabalho. O Brasil tem ganho muito com o seu trabalho nesta casa. Parabéns pelo seu trabalho, suas palavras só vêm a somar. Votamos, conforme o regimento, a palavra com o relator para o seu pronunciamento. Bom, eu quero, de antemão, agradecer a presença dos nossos expositores, a cada um deles que trouxe uma grande contribuição para uma reflexão que estamos fazendo neste momento, quando estamos quando estou construindo meu voto, meu relatório, nesse importante projeto de lei que é o Estatuto da Família. Com certeza, cada um de vossas senhorias contribuiu e muito para que possamos realmente construir este relatório que venha trazer uma resposta para a nossa sociedade desse tema tão importante, tão caro para nós, que é a família brasileira. Bom, ao ouvir vocês, realmente eu fico aqui até um pouco impotente de ouvi-los, porque vocês tocam em assuntos realmente importantíssimos, mas que de uma efetividade um pouco complexa, é o que a gente observa no dia de hoje. O meu grande questionamento é como fazer com que esse Estatuto da Família venha atender a necessidade que as famílias brasileiras têm de uma legislação mais clara, de uma legislação mais efetiva,
para que o nosso estatuto, o Estatuto da Família, não se torne em letra morta. Obviamente que nós sabemos da responsabilidade do Executivo na execução de políticas públicas voltadas para a família, especialmente na área da saúde, que o Estatuto da Família não poderá abarcar, porque senão cometeríamos o equívoco jurídico de um vício de origem. Mas entendo que o Estatuto da Família poderá sim apontar, poderá sim trazer também algumas proteções que entendo fundamental nesse Estatuto, que podemos inclusive colocar o dedo em algumas feridas aí, estão abertas, e que o liberalismo descontrolado deseja a qualquer custo impor para a família brasileira um peso, consequências que vejo muito perigosas para o estabelecimento e a sustentação da família brasileira. Nós estamos ouvindo agora, por exemplo, uma ameaça que eu entendo muito clara para a família, que estão usando um outro nome agora, né, mais moderno, que é a antecipação terapêutica do parto. Porque quando se fala de aborto assusta muito, mas antecipação terapêutica do parto. Olha que palavra, olha que coisa bonita quando é dita assim. Na verdade está falando do aborto. Na verdade está falando do aborto. E no Estatuto da Família, eu acredito, doutora Lenise, que nós poderemos fechar essa porta de forma mais definitiva, para que nós não sejamos cada vez mais ameaçados, a família brasileira ameaçada. Eu acredito que o Estatuto da Família, a gente pode sim fechar essa porta. Quando fala de saúde pública e trata o aborto, na verdade o Brasil, as autoridades nossas nesta área, e os gestores, os políticos brasileiros, os nossos administradores, dizem que aborto é uma causa de saúde pública. Sim, eu entendo, é verdade. Por exemplo, as nossas adolescentes, que estão fazendo aborto muitas vezes indesejado, né? Que é uma proteção para nossas adolescentes. Me parece que a pesquisa aponta que a maioria dos abortos são feitos exatamente por adolescentes. Então nós temos que definir isto na lei de forma bem clara, bem objetiva, embora a nossa legislação hoje já contempla o aborto legal, mas muitas mulheres que vão fazer o aborto legal, elas o fazem muitas vezes por falta de uma proteção do Estado, do incentivo do Estado, para que ela viesse a evitar, porque qualquer mulher gostaria exatamente de não fazer o aborto. Essa é a experiência que eu tenho na parte de aconselhamento com essas mulheres. Falando de saúde pública para a família, obviamente que o Estatuto vai também tocar num assunto importante, que é a internação compulsória. Porque nós temos que tratar, né, os viciados, os dependentes, também como saúde pública. Mas o que nós vamos fazer? Os CAPs, por exemplo, eu vejo que, todo respeito, eu acho que eles não atendem como deveria atender, porque você tem, nos CAPs, muitas vezes passam lá para serem atendidos durante o dia e depois são jogados na rua de novo. Quer dizer, dão um atendimento, mas e vão fazer o quê com esses jovens que estão hoje doentes, controlados pelas drogas, dominados pelas drogas? Aí é que eu vejo a importância das instituições filantrópicas com convênios com o poder público. Nós tivemos agora, no Brasil, um enxovalhamento, uma destruição das ONGs, tudo estratégico. Primeiro despejar o dinheiro nas ONGs. Enriquecer as ONGs. Aí começou a ter muito desvio e colocou todas as ONGs, todas as OCIPs, todas as instituições filantrópicas no mesmo balaio. Como se todas fossem instituições fora da lei. Não é a verdade. Nós temos excelentes instituições que o poder público deveria, sim, promover um convênio para que pudesse atender. Eu conheço muitas instituições que fazem um excelente trabalho e não têm a ajuda do poder público por conta dessa estratégia
que depois que investiram dinheiro, inclusive nós já tivemos CPI de ONGs aqui, depois que colocou dinheiro, enriqueceu muitas ONGs, aí fechou a torneira. Aí não tem mais interesse, aí fechou a torneira. Então, no Estatuto da Família, vamos tocar nesse assunto, vamos colocar na legislação de forma muito clara a participação das instituições filantrópicas na promoção da saúde pública voltada para a família. Então, precisamos realmente promover no Estatuto da Família este lastro, esta presença das instituições públicas, das instituições filantrópicas no combate, na sustentação da família brasileira e no que diz respeito à saúde pública. E promover, através do Estatuto da Família, uma legislação que traga de forma clara para a família políticas públicas humanizadas. Como foi dito aqui, agentes comunitários de saúde, no passado nós não tínhamos isso. Nós vimos agora a apresentação do Dr. Tiago, uma excelente apresentação, e eu estava assistindo a apresentação e muito desejoso, Dr. Tiago, que todo o Brasil pudesse ter, que todos os prefeitos pudessem implementar essa política, que seria a solução para nós. Infelizmente, nós não temos isso no Brasil todo, em todo o Brasil. Lamentavelmente, nós temos em algumas áreas, e estamos avançando com as unidades básicas de saúde voltada para a família, estamos avançando. Obviamente que o Estatuto não poderá ampliar na legislação, porque é atinente ao Executivo. Mas nós vamos sim, com inteligência e com auxílio dos nossos assessores e da assessoria da Câmara, conseguir abarcar exatamente uma legislação que venha trazer esta proteção. Hoje nós temos uma lei da profilaxia da gravidez, que eu preciso também nesse relatório trazer alguma proteção, uma legislação que viesse também trazer, porque a doutora Lenise sabe que nós tivemos agora uma grande vitória, né? Que foi aquela portaria 415 que foi revogada, na verdade ampliava o aborto no Brasil, e querendo exatamente trazer efetividade para essa lei de profilaxia da gravidez, que no Estatuto da Família eu vou procurar pontuar. E, por último, a lei da palmada, que está indo agora para o Senado, a lei Menino Bernardo, que agora no Estatuto da Família, na questão da educação, nós podemos sim. Por que nós não podemos agora já criar uma rede de proteção na legislação para que a família brasileira, para que os educadores, para que os pais possam ter liberdade para educar os seus filhos sem a interferência absoluta do Estado? De forma que eu agradeço muitíssimo, toda a fala de Vossas Senhorias foram gravadas e poderá ser utilizada por mim para a formação deste relatório. É a minha fala. Parabenizamos o novo deputado pelas sábias palavras e, com certeza, pessoa bem qualificada para estar na condição de relator desta lei que todos nós esperamos ser de grande valor para a nossa sociedade, para o nosso Brasil. Queremos registrar a presença dos deputado Silas Câmara, deputado João Campos, deputado Marcos Rogério, que inclusive pede a palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Presidente, apenas para cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, o deputado Ronaldo Fonseca, que é o relator dessa matéria no âmbito dessa comissão especial, e aos convidados que se encontram na mesa nesse momento. Eu gostaria muito de ter participado desde o início dessa audiência pública, mas na condição de relator de um processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, hoje me incumbiu sustentar um relatório por mim apresentado naquele colegiado e que terminou agora há pouco com a aprovação, portanto, do relatório preliminar. Portanto, por isso não pude estar aqui. Mas eu queria apenas fazer aqui menções elogiosas do conjunto das proposições que foram deliberadas aqui, com o objetivo de discutir os temas relacionados à questão da família. Não apenas aquilo que está no conjunto das propostas normativas apresentadas no projeto, mas temas conexos à questão da família. Então, ao relator, ao presidente desta comissão, minhas homenagens. Acho que é oportuno discutirmos sim essa questão ligada à questão de saúde. O Brasil está caminhando
já de algum tempo, eu vejo que vários representantes da área médica do país, para um distanciamento da atenção básica da saúde, com os cuidados básicos, né, e se voltando cada vez mais para a especialização. A formação médica no Brasil hoje está muito voltada para a especialização. Eu não sou contra a especialização, acho que é um avanço, é uma necessidade do país, mas nós não podemos perder de vista os cuidados básicos, que é aquilo que vai garantir uma qualidade de vida melhor, a evitar que esse cidadão, que essa cidadã, tenha que encarar depois um especialista. Então, é preciso discutir isso e que aí a política de governo, né, fazer essa orientação para que nós tenhamos uma formação também voltada para os cuidados básicos, a atenção básica, como outros países mantêm essa política. E o Brasil está migrando para uma cultura de especialização. A pessoa já entra numa universidade com foco na especialização. Então, não há um período mínimo aí passando por uma experiência da atenção básica, enfim. Esse programa que foi tão comemorado no Brasil, hoje já há questionamentos quanto à eficácia dele, o Programa de Saúde da Família. Eu participei recentemente de uma reunião na Presidência da República e me surpreendeu muito o que eu ouvi lá. E não vou declinar aqui nessa reunião, justamente com relação a isso. Eu acho que nós temos sim que fortalecer esse debate e defender a importância desse programa, sob pena de termos data marcada para que o governo deixe de encará-lo como um programa importante para o país. Se existem falhas, essas falhas precisam ser corrigidas e esse programa fortalecido, porque ele vai fazer aquilo que eu acho que o papel principal do Estado no oferecimento da saúde pública, que é evitar que aconteça problemas mais graves, né? Oferecendo a atenção básica. Eu tive a oportunidade, tenho familiares que moram fora do país, e você vai para outros países, a título de exemplo apenas, como Nova Zelândia, o Programa de Saúde da Família é extraordinário, extraordinário, e funciona muito bem, né? Há um vínculo do paciente, ou do cidadão, não é nem paciente, porque com esse médico que acompanha. Eu tive um caso de uma tia minha que ficou grávida e teve a sua criança, sua filha lá, e todo o acompanhamento, aquela médica que acompanha todos os passos da família, acompanha até a fase final, com toda a orientação, conhece o histórico da família. Enfim, é um programa de sucesso mundo afora. Por que não no Brasil, né? Talvez as diretrizes não estejam na forma mais adequada, mas acho que é um programa de sucesso que nós precisamos de reforçar a sua importância. Então, apenas para fazer essas considerações, elogiar a Vossa Excelência. Eu sei que há um esforço para tentar apensar algumas proposições que estão tramitando na Casa, alguns já em fase mais adiantada. Acho que não sei se a mesa definiria o apensamento, como é o caso do Estatuto do Nascituro. Penso que o relator já solicitou esse apensamento, né, que é uma matéria conexa também a essa que nós estamos tratando, e outras mais, mas que se encontram em fases mais adiantadas. Então, eu quero me colocar à disposição do relator, da presidência desta comissão, para participar mais ativamente do debate e ressaltar uma vez mais a importância dessas audiências que nós estamos realizando aqui. Parabéns a todos, aos expositores aqui, nossas homenagens pelo comparecimento e também pela defesa da causa. Agradecemos as palavras do novo deputado Marco Rogério. A informação começou a hora do dia, mas estaremos passando nesse momento a palavra aos nossos convidados para suas considerações finais. Nesse momento, passamos a palavra ao Dr. Júlio Rufino Torres, representante do Conselho Federal de Medicina. Eu quero declarar que fiquei muito satisfeito de participar aqui desse encontro e deixar público que esta preocupação com a família é muito profunda, e faz parte interna deste evento, essa preocupação. Porque desde, como eu declarei na minha exposição, a gente trabalha no planejamento familiar
essa entidade de defesa da família há muitos anos. E se tornar lei este elemento, vai favorecer ainda mais. Obrigado. Muito obrigado, agradecemos o nosso nobre doutor Júlio. Nesse momento, passamos também a palavra à senhora Lenice Garcia, professora da UNB, membro da Comissão de Bioética da CNB, para estar trazendo as suas considerações finais. Bem, eu queria também só agradecer a oportunidade, voltar a parabenizar, né, por essa iniciativa. E eu não tenho dúvida, né, de que o Estatuto da Família pode trazer um novo olhar realmente dos legisladores, né, e do país de uma forma geral sobre essa questão de integrar, né, as diferentes políticas em torno ao núcleo familiar, né. Eu penso que isso pode trazer um avanço muito grande à nossa legislação. Parabenizo aí pela iniciativa e o relator, o modo como está conduzindo esses trabalhos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Nesse momento passamos a palavra à senhora Maria Cristina Borreto, representante do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, IABAS, para suas considerações finais. Agradecer também, eu acho que foi muito produtiva a tarde. E reforçar um pouco o que a deputada falou da necessidade de integração de todas as políticas públicas, nesse reforço do apoio, né, da área social, para a gente reduzir as desigualdades no país, né? Eu acho que a política pública tem um papel muito importante na redução da desigualdade. Então, acho que fica aí essa contribuição e agradeço o convite, novamente em nome do IABAS, e parabéns aí à comissão pela condução dos trabalhos. Nossos agradecimentos à nobre senhora Maria Cristina, e passamos a oportunidade ao doutor Tiago Trindade, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, para proceder com suas considerações finais. Bom, também queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui fazendo esse debate, acho que tão importante, né, fortalecimento de políticas voltadas à família e reforçar, em síntese, né, acho que as intervenções dos deputados aqui em relação às questões do Sistema Único de Saúde, né, da fragilidade ainda de financiamento, da fiscalização, da regulação, mas também da priorização, né? Eu acho que esse alerta que o deputado trouxe em questionar hoje a estratégia de saúde da família, que a gente tem uma larga publicação mostrando que é uma política efetiva, óbvio que tem problemas, mas que ela pode ser fortalecida por dentro, né? Então, eu deixo como mensagem final, se a gente trabalha com uma priorização dela, da estratégia de saúde da família, em conjunto com as equipes multiprofissionais do NASF, é um grande caminho de fortalecimento do cuidado integral às famílias brasileiras. Eu acho que é questão também de definição prioridade, né? Então fica esse registro aqui. Agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição para futuros debates. Obrigado. Muito bem, antes de prosseguirmos, o nobre relator está com a oportunidade. Ô, presidente, eu queria apenas avisar os presentes aqui que amanhã nós teremos uma outra audiência pública e estaremos tratando do assunto da internação compulsória e voltaremos a tratar do assunto da adoção. Nós já tivemos uma audiência pública sobre a adoção, mas alguns participantes, alguns convidados não puderam vir, estarão aqui amanhã na audiência pública e vamos tratar também sobre a internação compulsória. Queremos agradecer a participação dos convidados que muito nos honraram com suas presenças e contribuições. Encerrada a audiência pública, vamos passar à leitura do expediente que diz: informa ao plenário que esta comissão recebeu as seguintes correspondências. Ofício do gabinete do deputado Dudu Luiz Eduardo, encaminhando escusas pelas ausências às reuniões da comissão realizadas em 7, 14 e 27 de maio de 2014.
Memorando da liderança do PSD enviando escusas pela ausência do deputado Jefferson Campos à reunião desta comissão realizada em 14 de maio de 2014. Mensagens eletrônicas que solicitam a realização de nova audiência pública sobre a adoção requerida pelo Grupo de Apoio à Adoção Rosa da Adoção e pelas senhoras Silvana do Monte Moreira, presidente da Comissão de Adoção do IBD-FAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Honória de Fátima Gorgulho, cofundadora do Grupo de Apoio à Adoção Maria Fumaça. Eliana Bayer Knopan, psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Darlene Cairo Ribeiro e Silva, psicóloga da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória da Conquista Bahia. Thaís Ribeiro Lopes, Luciana Mendanha, Renato Vitorino e Ilson José Guimarães Rodrigues de Melo. Não havendo número regimental, deixam de ser deliberados os requerimentos em pauta. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos, antes, porém, convocando reunião para amanhã, dia 4 de junho de 2014, às 14h30, no plenário 11, para deliberação de requerimentos e realização de audiência pública sobre a internação compulsória, conforme pauta já divulgada. Está encerrado a presente reunião. Vamos.